Uma pesquisa do Ibope revela que cerca de 46% das crianças paulistas com até 12 anos está acima do peso. Dessas, 13% apresentam um caso grave de sobrepeso e 33% podem ser consideradas obesas. O percentual daquelas com peso considerado normal chega a 45% e 9% mostram-se abaixo do peso. Pesquisa do Ibope avaliou aspectos da saúde de 1.000 crianças de todas as classes sociais que moram na região metropolitana de São Paulo. O estudo revelou ainda que 52% das crianças são sedentárias, sendo que o índice é ainda maior entre as meninas, 56% delas. De acordo com o estudo, 75% das crianças de 7 a 12 anos passam mais de 4 horas por dia em frente à televisão, ao computador e ao videogame. O recomendado por especialistas é até 2 horas por dia. Segundo médicos, a obesidade é muito mais fácil e barata de ser prevenida do que tratada. De acordo com profissionais da saúde, o consumo de cálcio, em especial, tem que ser priorizado. Se na fase de construir a massa óssea você não ingerir cálcio, o futuro, principalmente para as meninas, pode ser uma tragédia. Na época da menopausa, com certeza isso pode trazer complicações, explicam especialistas. Gisele Ferri, repórter setorial. O Dia das Crianças está chegando e na hora de escolher o presente, se você vai dar um presente, é importante pensar em algo que não coloque em risco a vida. Desde 1992, a certificação de brinquedos é obrigatória aqui no Brasil. O selo assegura que o produto passou por testes feitos em laboratórios reconhecidos pelo Inmetro. O Dia das Crianças está se aproximando e, junto à vontade de agradar os filhos, sobrinhos, netos. Mas para que o presente não se transforme em um problema, alguns cuidados são necessários na hora de comprar. E é preciso não ficar preso apenas ao gosto dos pequenos, mas aos itens de segurança dos brinquedos disponíveis no mercado. E o diretor do Ibâmetro alerta. Primeira coisa é observar o selo do Inmetro. O selo do Inmetro é um selo compulsório, obrigatório em todos os brinquedos. Os cuidados que os pais têm que ter uma atenção redobrada, porque a criança pode ter peças aqui que ela pode ingerir e ter problemas relacionados à faixa etária. Outra questão importante são os brinquedos eletrônicos, porque podem ter risco de explosão. Então, a atenção dos pais tem que ser redobrada nesse sentido. Você está interessado em se profissionalizar? O Senai está oferecendo cursos técnicos gratuitos. O Senai oferece cursos técnicos para habilitar profissionais. Para conversarmos mais sobre o assunto, falaremos agora com Flávio Máximo, que é coordenador pedagógico. Olá, Flávio. Quais as novidades do Senai? Oi, Gisele. As novidades que temos no momento são a abertura de inscrição para os cursos técnicos, que começam dia 13 de outubro. Temos a faculdade também com inscrição aberta e a pós-graduação também. As inscrições elas acontecem e vão até quando? As inscrições no momento vão até dia 26 de outubro, tanto para o TEC como para a faculdade, e a pós-graduação também nesse momento. Quais os valores? Tem algum curso gratuito? Todos os cursos técnicos, as 2 habilitações que nós temos na escola de mecânica e mecatrônica são totalmente gratuitas. A faculdade e a pós-graduação temos que ter um pequeno investimento. Quem que pode fazer e que documentos essas pessoas devem trazer até aqui? Todas aquelas pessoas que têm o ensino médio concluído ou em fases de conclusão poderão fazer propostas ou inscrever nesses cursos. Muito obrigado. Os interessados, então, podem comparecer aqui no Senai de Taubaté. Gisele Ferri, repórter setorial. A professora Juraci Faria agora vai dar dicas de como ensinar e aprender matemática. Essa é a pauta da entrevista do dia com José Carlos Cataldi. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tabu, né? Que é essa história da matemática. Bicho de 7 cabeças, descabela a garotada. É uma situação complicada. Mas será que a matemática tem que ser realmente esse pavor? Ou dá para brincar com os números? Como traz aqui a nossa querida doutora Juraci Faria, que é doutora em matemática lá na Unital, trazendo aqui um livro que é muito caro a todos nós, né? O Homem que Calculava, de Malbataan, foi professor do meu pai, doutora Juraci, Malbataan, Pedro II, no Rio de Janeiro. E o papai falava coisas incríveis, né? Dizia que ele era um poeta ensinando matemática. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele tinha uma arte
de ensinar matemática contando histórias. E ele contava histórias para ensinar matemática. Algo surpreendente no ensino da matemática para aquela época, da década de 20 até a década de 70, né, quando ele faleceu. Sempre com essa estratégia. E muito ligado à nossa região, né, porque tinha um vínculo forte com Queluz. Ele era família, né, a mãe era de Silveiras, o pai veio do Rio de Janeiro para Queluz e ele apenas nasceu no Rio de Janeiro. Então, logo nasceu, a família volta, porque os pais eram professores em Queluz, e os pais, ele viveu a infância em Queluz, retornando ao Rio de Janeiro aos 11 anos, quando ingressa no Colégio Militar, em 1908. Mas não ficou muito tempo no Colégio Militar, ficou 2 anos só. O pai conseguiu uma semi-gratuidade no Colégio Pedro II, e ele foi fazer o antigo ginásio no Colégio Pedro II. E desde os 13 anos, como aluno, depois como professor, e nunca mais, né, deixou o Pedro II. Escreveu uma linda história, não só para o colégio, como para a educação brasileira, com o seu trabalho lá de professor de matemática. Agora, há motivo, né, para o pessoal complicar tanto o ensino da matemática a ponto de apavorar os alunos, ter um terror, né, a matemática em sala de aula em algumas escolas? Acredito que nós, professores de matemática, nós aprendemos os conceitos, resolver situações, problemas, aprendemos a desenvolver exercícios, mas nós nem sempre aprendemos na universidade, em relação a cada conteúdo que nós estudamos e que nós temos depois, posteriormente, que ensinar, a história daquele conteúdo. Como foi que aquele conteúdo, em que momento da humanidade, aquele conteúdo era um problema da humanidade que a humanidade precisava resolver. E que, naquele momento, aquela comunidade encontrou uma forma. E essa forma ela tem uma aplicação hoje no nosso mundo. Então, essa história da matemática, de como surgiu, para que ele serve, a que ele se aplica, isso não é colocado. Então, o grande terror é, para que eu estou estudando isso? Para que serve? Então, nós ensinamos a técnica, nós não ensinamos a experimentação. Matemática, na verdade, é uma palavra que ela é composta de matema e tica. Matema, aquilo que se aprende pela experimentação, e tica, técnica. Hoje, nós, professores, nós somos preparados para ensinar apenas a tica, não a matema. Por isso que os alunos, eles têm tantas dificuldades. Por quê? Eles só aprendem a técnica. E o que Malba fazia, né, o professor Melo Souza fazia, era justamente o contrário. Ele ia contra esta estratégia, essa metodologia de ensino, que ela estava fundamentada, ele chamava, né, de algebristas, né? E ele propunha, o que ele propunha no Colégio Pedro II, que foi o grande laboratório de ensino dele? Ele propunha que as escolas, elas tinham que ter um laboratório de ensino de matemática. Isso, na década de 30, é muito à frente do tempo dele. Com certeza. E de onde surgiu essa coisa de Malbataan? Olha, isto, na verdade, começou por volta de 1919, 1915. Ele nasceu em 1895, no dia 6 de maio. E tinha uma forte aptidão para a literatura, tanto quanto para a matemática. E ele começou a publicar alguns contos no jornal À Noite, do Rio de Janeiro, cujo proprietário era Irineu Marinho. E ele levava os contos e era chumbo em cima. Um dia, ele cansado foi lá pedir os contos de volta. E abaixo de onde estava escrito Júlio César de Melo e Souza, ele colocou R.S. Slade, : tradutor, Júlio César de Melo e Souza, e voltou lá.
E o Irineu Marim ficou encantado. Ele falou, eu sou o tradutor desse americano. Então, ele descobriu, aos 17 anos, que com o próprio nome, ele não teria chance, mas com um nome estrangeiro, ele o teria. Então, o que ele fez? O Tarran, ele se inspirou no nome de uma aluna, Zuleika Tarran, e contratou um professor de árabe, estudou a história e a geografia do Oriente, leu o Talmud, o Corão, e ele preparou todo um cenário para ele poder falar do Oriente. E faltava um nome, que ele encontrou Malba na geografia. Malba é um oásis do Iêmen. Muito bacana que Tarran é moleiro, aquele que prepara o trigo. E Tarran e Malba é um oásis. Então, quando a gente pensa no significado dessas duas palavras, água e pão, que são dois alimentos indissociáveis para a educação, assim como a língua portuguesa e a matemática. Para Malba não existia uma dissociação da matemática com as outras áreas do saber. A matemática para ele, era assim que ele ensinava, ela estava ligada à história, à geografia, ela estava ligada à filosofia, ela estava ligada à arte, né? Então, todas as áreas, elas estavam interligadas à matemática e principalmente à literatura. Então, por conta disso, eu vejo, né, que esse falso nome, que ele demorou tantos anos, né, para ele finalizar, foram 7 anos para a criação deste heterônimo. Na verdade, não é um pseudônimo, é um heterônimo. Ele criou um personagem escritor. E esse personagem, ele fez tanto sucesso, um sucesso estrondoso, que só foi revelado quando ele teve certeza que ele seria, né, acatado pelo público. Um gênio que realmente, né, parece que veio do céu para povoar a terra. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais essa conversa que está muito boa, logo após, aqui na sequência da nossa entrevista com a doutora Juracy Faria, que é doutora em matemática e está desmistificando aí o ensinamento dessa matéria que descabela tanta gente. Já já, aqui no Repórter Setorial. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. Queda na venda de veículos alcança a marca de 12%. Voltamos já.